Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você repara que aqui nesse vídeo, alguns vídeos que a gente grava aqui, aparece uma parte aqui do volante do carro. E é interessante a gente pensar se a gente toma a direção da nossa vida. Isso mesmo. Será que você que está me escutando, você toma o volante da sua vida? E nós vamos falar um pouquinho sobre a dependência emocional. Porque às vezes a gente não identifica que a gente sofre disso, da dependência emocional. Mas se a gente parar para avaliar a fundo a nossa vida, se você é uma pessoa que se preocupa tanto com as pessoas, o que as pessoas falam sobre você, principalmente a família, você sente aquela necessidade sempre de estar dando uma explicação para as pessoas, principalmente assim uma mãe ou um pai, e você já é uma pessoa adulta, né? Você já está com a sua família, a sua vida, e você sente sempre aquela obrigação de ter que dar dando uma satisfação para o pai ou para sua mãe. Isso não deixa de ser uma dependência emocional, porque é muito diferente o respeito e a honra que a gente pode dar para as pessoas mais experientes quando a gente pede um conselho, conversa. Mas se a gente tem aquela necessidade de aceitação, de aprovação, aquela necessidade de estar sempre sendo ali validado, isso não deixa de ser uma dependência emocional. E a gente acaba estendendo isso para as outras relações da nossa vida. Quem sabe você está me escutando e você é uma pessoa que nem se dá conta que é dependente emocional da sua mãe ou do seu pai. Provavelmente você vai ter uma relação de dependência emocional com seu marido, né? Ou se você é um homem, você vai ter uma dependência emocional com a sua esposa. Então isso é uma coisa muito séria pra gente pensar. Então fica comigo até o final desse vídeo pra gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto e vamos também refletir num trecho da palavra do Senhor, porque existe esperança para nós, né? Se você se identifica como uma pessoa dependente emocional. Geralmente a pessoa que é dependente emocional, ela carrega uns traços de insegurança. Ela sempre tem que estar assim do lado de alguma pessoa mais forte, dando a direção da vida dela, né? Sendo direcionada por essa pessoa. Geralmente é uma pessoa que não tem uma opinião muito firme das coisas, é uma pessoa mais volúvel, assim, vai como a chamada Maria vai com as outras, né? Não queria usar esse termo, um tanto pejorativo, mas resumindo é dessa forma. A gente não tem uma opinião firmada e a gente se deixa levar, assim, pelas opiniões, pelas falas das pessoas. A gente corre o risco de negar a nossa essência, a nossa identidade, as nossas convicções, justamente pelas nossas inseguranças decorrentes da dependência emocional. Então, olha como é grave isso, porque Deus nos criou com uma identidade, né? Cada um de nós tem uma identidade, cada um de nós tem uma dinâmica na nossa vida. Cada um de nós tem o livre-arbítrio, os pensamentos críticos. É importante a gente ter uma visão bem certa das coisas e não se deixar levar, né, pelas ondas, pelos ventos. Então é muito importante a gente pensar e avaliar se na nossa vida a gente não tem esse traço aí de personalidade, uma pessoa dependente emocional. E como a gente pode identificar isso na nossa vida? Como eu disse, se a gente identifica que somos pessoas mais inseguras, que a opinião talvez de um pai, de uma mãe, conta muito na nossa vida, quem sabe nos tire a paz, se a gente escuta alguma opinião ali, daqui a pouco alguma crítica, aquilo ali tira a nossa paz. A gente consegue identificar muita coisa pelas nossas emoções. Aqui no canal eu sempre falo quão importante é a gente desenvolver o autoconhecimento. Então a gente percebendo assim as nossas emoções, alguma coisa que algum familiar faz e a gente se sente incomodado, ou algum medo, quem sabe você está me escutando e você tem medo de dar passos mais ousados na sua vida. A dependência emocional, ela acaba nos podando. A gente acaba ficando com medo, né? Covarde de dar alguns passos na nossa vida, porque a gente tá sempre ali pensando que alguém vai nos proteger, né? Talvez aquela
figura no inconsciente ali de um pai, de uma mãe. Às vezes acontece muito de uma criança com um pai ou uma mãe narcisista, com um perfil narcisista, mais dominador, mais dominante, acabar influenciando que essa criança vai crescer um adulto com dependência emocional. Então, olha como é grave todas essas disfunções aí nas relações. Porque assim, se você é uma pessoa que já tem a sua família, seu núcleo familiar, você tem que cortar o cordãozinho umbilical. Eu sei que às vezes é duro de falar. E isso não significa que a gente não vai respeitar e amar a nossa família de origem. Mas a gente precisa, por uma questão de saúde emocional, cortar o cordãozinho umbilical. Porque a partir do momento que você tem o seu núcleo familiar, a sua família passa a ser esse núcleo familiar. Né? Se você é casado, casada e tem filhos, ou se você nem tem filhos, mas é casado, a sua família é o seu marido, a sua esposa. O que se afasta disso são parentes, né? Então a gente tem que ter bem alinhado o papel social de cada pessoa, e isso não significa que a gente vai deixar de amar um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um tio, uma tia, um primo. Não quer dizer que a gente vai deixar de amar todas essas pessoas que fazem parte da nossa história, né? Que fazem parte de tudo que existe em nós, de muita coisa que existe em nós. A gente vai olhar com respeito, com amor, a gente vai olhar, às vezes, buscando uma palavra de aconselhamento, quem sabe, mas a gente tem que ter muito claro na nossa vida o cordãozinho umbilical cortado, né? E não essa necessidade de aprovação, de cuidado, de amparo, porque senão os papéis ficam distorcidos e acarreta muita dor e sofrimento emocional quando a gente distorce qualquer tipo de papel na nossa vida. Por exemplo, se você é um filho e você se coloca no papel de pai ou mãe dos seus pais, isso é uma disfunção nas relações, né? Porque o dever de um pai e de uma mãe é cuidar os seus filhos enquanto eles precisam de cuidado, ou depois aconselhar, né? E não o contrário. Se você é um filho que daqui a pouco tem que estar dando conselho para o seu pai ou para sua mãe, e se preocupando, sempre na volta, isso é uma disfunção nas relações. Então precisa ser cortado isso, porque isso gera conflitos, desgostos, problemas emocionais. Então, para a gente ter uma saúde emocional, a gente tem que ter muito claro na nossa vida o papel social, o papel de cada um. O papel do marido, o papel da esposa, o papel do pai, o papel da mãe, o papel do filho. Se você é uma pessoa que está me escutando e tem filho pequeno, mas você se sente muito preocupado, talvez com as escolhas dos seus pais, mas a sua prioridade é cuidar da sua família, do seu filho ali, que é um dependente, né, de você, um dependente financeiro, um dependente emocional. Não dá para negligenciar esse cuidado com esse filho em favor do cuidado de adultos. E aqui eu não estou falando que você vai dar as costas numa necessidade de um pai e de uma mãe, né? Mas eu tô falando, às vezes, em algo que extrapola, que é algo mais emocional, que é algo assim que a gente se impõe obrigações que às vezes são mentiras. Porque um filho tem uma obrigação de cuidar, de amparar numa necessidade, um pai, uma mãe, uma doença, por exemplo. Mas um filho não tem uma obrigação de direcionar a vida do pai e da mãe. Né? São adultos e todos são livres para tomar suas decisões, né? Então, acontece muito da gente distorcer os papéis. E isso, às vezes, acontece por causa da dependência emocional. Porque a gente sente aquela necessidade ali, né, de estar retroalimentando aquela relação que está disfuncional. Porque se as coisas estão nos seus devidos lugares, isso promove uma paz nas relações. Se não existe uma paz, é porque alguma coisa está errada.
Então, por isso que eu falei no início desse vídeo, o quanto é importante para o nosso autoconhecimento a gente avaliar as nossas emoções, avaliar, pensar as nossas motivações, o porquê que eu tô insatisfeito com determinada situação, o porquê, o que que me motiva a dar um passo além do que eu preciso dar. Por que que faz tanta diferença uma opinião ou eu dar uma resposta para uma pessoa da minha família, quem sabe em relação a uma decisão que eu tomei? Então são pontos muito importantes para a gente pensar na nossa vida. E aqui a intenção é que a gente não fique de mal com ninguém, não é isso, porque são coisas às vezes que as pessoas não fazem por mal, essa dinâmica que a gente vai participando nas relações. Mas a gente precisa ter uma mente clara das coisas para se desvencilhar, às vezes, de situações que a gente não precisa carregar, de coisas que a gente não precisa, de dores que a gente não precisa ter, né? E isso é uma liberdade. E a palavra do Senhor diz que Deus nos chama para a liberdade. Eu acho que é muito importante a gente pensar em todas as coisas na nossa vida, inclusive na forma que a gente se relaciona com as pessoas, pensar de forma crítica, fazer reflexões, porque o que Deus quer de nós é a liberdade. E olha só que legal, um trecho na palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a nossa responsabilidade é cada um guardar o seu coração. Cada um de nós sabe o limite emocional para cada situação. Cada um de nós vai dar conta, né, das nossas escolhas, da nossa vida. Quem sabe você está frustrado com alguma decisão de algum familiar, algum parente seu. Mas cada um vai dar conta diante de Deus das suas decisões, né? Nós não podemos carregar ninguém nas costas. E Deus não nos pede isso. Deus não pede que a gente carregue ninguém nas costas. Nem de forma material e nem de forma emocional. Então eu espero que com esse vídeo possa te levar a uma reflexão, que você possa pensar assim como eu, que a gente possa pensar, né, em relação à dependência emocional, que a gente possa buscar uma liberdade emocional na nossa vida, com as dinâmicas das relações, que a gente possa colocar cada coisa no seu papel, no seu devido papel, para ter uma vida equilibrada, relações saudáveis com todas as pessoas. Se você gostou desse conteúdo, te convido a dar o like, é muito importante aqui você interagir com esse conteúdo, te inscreve no canal se você não é inscrito e coloca nos comentários aí o que você pensa sobre esse assunto. Abraço e até o próximo vídeo.